Bom, vamos avançando aqui agora em notícia aí muito ruim, triste, que ninguém esperava. Tava demorando para ter alguma coisa mais grave no São Paulo, né? Não foi uma lesão, foi mais um acidente. E o São Paulo, de maneira oficial, publicou nas suas redes sociais. Após um choque acidental durante o treinamento desta quinta-feira, o volante Pablo Maia passou por exames de imagem e teve diagnosticadas fraturas no nariz e na face. Ele passará por uma intervenção cirúrgica nesta sexta-feira, tá? Então tivemos um choque aí, né? Um acidente aí no treino e o Paulo Maia machucou, né? Fraturou, melhor dizendo, a face, né? O rosto e o nariz. E vai ter que passar por uma cirurgia, né? Realmente complicado. Ano passado aconteceu muito isso, né? De ter jogadores aí passando por acidentes e não lesões, né? Como foi o caso, por exemplo, do Luiz Gustavo, né? O Oscar teve aquela questão dele no coração, né? Não são lesões, são problemas de saúde ou um acidente aí que acontece. Então, triste, né? Vai passar por cirurgia e, evidentemente, que vai ser desfalque pro time do São Paulo aí por um tempo. Por quanto tempo? Não faço a menor ideia, né? Não faço a menor ideia. A gente já cansou de ver jogadores aí jogando com problema no rosto, no nariz, com máscara, né? Jogadores jogam assim também. Mas, evidentemente, que até ele chegar na situação de jogar, ele vai demorar um período aí para poder se recuperar, né? Então, isso é muito triste, né? Aí não vem aquele papo, pô, é reforço, não tá jogando nada mesmo. Tá? A fase do Paulo Maia é terrível há muito tempo, não é de agora. Há muito tempo ele tá jogando mal, mas não é por isso que a gente vai falar, porra, não vai fazer falta, né? A gente não quer que ninguém se machuque, né? Uma coisa é a gente criticar o desempenho do cara em campo, outra coisa é, porra, ainda bem que se machucou, fora reforço. Não é assim, né, gente? Pô, tem gente que fala esse tipo de coisa aí, mas acho completamente aí equivocado, errado, né? Acho que pode ser o pior jogador do mundo, que não é o Paulo Maia, muito pelo contrário, mas não dá pra desejar que o cara fique fora, né, cara? O que a gente tem que cobrar é que o cara esteja à disposição e a gente cobrar pra ele melhorar, pra ele jogar melhor, porque ele vinha jogando, que ele vinha realmente numa fase muito ruim e aconteceu esse acidente aí do treino desta quinta-feira, né? Então, melhoras aí pro Paulo Maia, né? Que a cirurgia seja um sucesso e que ele volte o mais rápido possível aí a estar à disposição do São Paulo. Beleza, minha rapaziada? São Paulo. E sobre Arboleda, hein? Porque a gente tem novidades sobre esse caso com o Gabriel Sá e com o PVC também. O Arboleda apareceu, né, Gabriel Sá? Pelo menos tinha mandado ali a mensagem para o Rafinha. E agora o São Paulo quer marcar uma reunião com ele e fazer essa rescisão, uma rescisão amigável, não uma rescisão dura, né? Não quer arrancar todo o dinheiro do mundo do Arboleda. Pelo menos é isso que a gente está entendendo, mas é o que você vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, meu amigo? Voltou bem de viagem, descansou ou não deu para fazer nada? Fui direto do aeroporto para o estádio ontem, que teve a votação ali da Mari do Douglas. A gente vai falar disso aqui também. É verdade, meu Deus. Você tá ficando doido. Haja café pra você, filho. O São Paulo é um clube difícil da gente trabalhar, né? Mas enfim, muito boa tarde, Luz, amigos aqui da bancada do De Primeira, audiência do UOL. Caso Arboleda ganhou um novo capítulo, entre aspas, né? O jogador, então, que tinha enviado aquela mensagem de WhatsApp para o Rafinha, agora respondeu de forma formal ao contato da direção e já discute uma rescisão contratual. Eu vou fazer uma matéria aqui no UOL, que vai entrar amanhã, possivelmente, com alguns advogados do meio esportivo explicando quais são as eventuais consequências para o Arboleda. Mas conversando com o clube, existe um entendimento que não seria fácil conseguir rescisão por justa causa, porque para justa causa para CLT comum, enfim, seriam 30 dias, né? Ele não teve 30 dias de abandono, ele pode alegar qualquer motivo também. Então é algo realmente que está acompanhando atentamente o clube. Mas o São Paulo, como você bem pontuou, Lu, não quer entrar numa briga judicial nessa história, quer só uma resolução. E o que eu ouvi hoje a gente quer apenas que isso acabe, né? Que ele não tenha mais vínculo com o clube e ponto final. Então é algo que está sendo então conversado. Tende a sair uma rescisão amigável de contrato entre as partes, e aí o São Paulo não pagaria mais do que tem a pagar aí ao Arboleda até o fim do seu vínculo, mas essa rescisão pode vir acompanhada de uma cláusula, que caso o Arboleda jogue em qualquer outro clube de Série A de Campeonato Brasileiro, né, do futebol brasileiro de modo geral, pós a rescisão, haveria uma multa a ser paga
ao São Paulo, para o São Paulo não sair no prejuízo, porque o que o São Paulo não quer acontecer ele vai, faz o que fez, deixa o clube, deixa o São Paulo na mão, vai para o Equador, não responde, depois com uma notificação envia uma resposta e ganha, entre aspas, passe livre para assinar com outro clube. E o São Paulo não quer deixar acontecer, mas também não vai travar uma briga judicial aí para ter, enfim, uma rescisão contratual por assim, justa causa, por entender justamente que não tem tanta base legal para isso, né? Acho que o PVC pode explicar melhor um pouco do que ele tem também desse lado, mas o que eu ouvi é isso, que não seria simples para o São Paulo conseguir uma rescisão por justa causa com o jogador. A gente vai acompanhando aí. Porque o que a gente estava se perguntando, até conversando mais cedo ali na redação com o PVC, por que o São Paulo está sendo tão legal com o Arboleda? Tudo bem, é um jogador importante, tem uma história no clube, né? Arboleda e tudo mais. Mas diante de todas as M que ele já fez aí com o São Paulo, por que o São Paulo está sendo tão legal? Então tá bom, você quer ir embora, vai, tá tudo bem. E a partir disso, o PVC pegou o telefone e foi apurar. Então, o São Paulo deve um dinheiro para o Arboleda. Que até tem a história de que houve, antes do sumiço do Arboleda, que teve um acordo para parcelar a dívida que tem com o Arboleda. Mas quando você diz, ou quando você lê no noticiário, o São Paulo vai fazer uma rescisão unilateral e vai cobrar 800 milhões de reais do Arboleda. Já tem o troco, que o troco é o seguinte, e o dinheiro das luvas que você está me devendo? Então, o São Paulo não vai fazer isso. Essa questão de você ir para a justiça para tentar uma rescisão do tipo, temos aqui um casamento de 10 anos e agora a gente vai se separar litigiosamente e vou tirar tudo de você. Não é bem assim. Então, qual é o cenário? Você precisa ter um acordo para rescisão ou não. Segundo, o Vasco já ligou para o Arboleda. Porque uma das coisas que se falou no sábado, quando teve o sumiço do Arboleda, uma das primeiras coisas que se falou foi: o Arboleda tá chateado porque o São Paulo não quis negociá-lo com o Vasco. E imediatamente vem o contraponto. Não teve proposta do Vasco. O Vasco não procurou o São Paulo e não fez uma proposta. O São Paulo não tinha como recusar uma proposta do Vasco porque a proposta não existiu. Mas o Vasco está em contato com os agentes do Arboleda. Então, o Vasco pode levar o Arboleda. Aí o São Paulo vai fazer o quê? Vamos fazer um acordo amigável, rescindimos e você perdoa a minha dívida e eu perdoo a sua falta e está tudo resolvido. E aí o Arboleda pega as coisas dele e vai para o Vasco? Não. E o bobo da corte sou eu? Não. Então, o São Paulo não vai fazer isso. O que passa a existir como possibilidade, como hipótese? O São Paulo reintegrar o Arboleda, fazer um acordo de reintegração do Arboleda, ele volta a treinar, faz um pedido de desculpas público, faz um pedido de desculpas no vestiário, volta a treinar, eventualmente separado, até que se chegue de fato a um consenso para baixar essa poeira, porque o sumiço foi do Arboleda. O Arboleda desapareceu, tinha alguma razão para o Arboleda desaparecer? Porque desapareceu porque ele estava na reserva, porque ele ficou bravo com a reserva. O Arboleda abandonou o emprego. Isso está posto. Então, só que tem um contra-ataque dos advogados do Arboleda, que beleza, só que vocês estão me devendo uma grana. Então, existe uma hipótese que é caminhar em médio prazo para uma reintegração com um pedido público de desculpas, até porque o São Paulo não pode contratar zagueiro nesse momento. Eu confesso que eu nem estava contando com essa possibilidade, né, da reintegração. Aí tem que ver se a torcida vai aceitar, né, como é que vai ser feito esse pedido. Diga, Gabriel. Eu fiz esse questionamento há pouco também a uma pessoa importante do clube e o que ela me disse é justamente isso, né, que vai ser difícil porque o Arboleda não demonstra essa vontade. Ele, até o presente momento, não deu esse indicativo de que ele tem assim, desejo de tentar reconstruir a história ou de tentar amenizar. Ele segue no mesmo tom desde sábado, praticamente, ali conversando com algumas pessoas próximas. Ele segue com essa convicção e ele acredita fielmente na possibilidade, né? Ele acredita, de fato, que ele foi sacaneado pelo clube ao estar na reserva, né? Então, existe esse lado também que talvez a gente tenha que ponderar,
que é o lado do próprio Arboleda não querer essa história, né? Então, vai haver aí uma conversa, não tem data marcada ainda para uma reunião, mas deve ser até o fim de semana, né? Agendada ali essa reunião. O papo deve ser presencial, até estava conversando com o pessoal do Arboleda, falaram que ele deve voltar ainda essa semana para o Brasil, mas ele ainda está com esse pensamento, que até o pessoal do entorno dele tenta convencer do contrário, que ele não quer mais jogar pelo São Paulo. Então, é algo realmente para a gente observar, né? Qual vai ser o comportamento dele próprio ao voltar ao Brasil. Tem Se é que ele vai voltar, né? O lado dele, né? Se ele quer jogar no São Paulo. A gente estava vendo as imagens ali, porque ele apareceu num jogo da Série B lá do Campeonato Equatoriano. É de um dos nossos colegas lá da imprensa equatoriana, né? E ele apareceu ali, a gente está vendo ali ele com as crianças, atendendo as pessoas, tudo mais. Foi a última aparição do Arboleda aí. Quem viu por último, viu nessa cena aí. Pedro Lopes também está com a gente e também traz apurações de Arboleda. Gente, vocês estão vendo nosso time aqui hoje, hein? O Arboleda está exigindo da gente, hein? Que é isso? Eu até esperando a imagem voltar aqui pra gente mostrar esses aqui. Olha o que é isso. Gente, time completo de repórteres do UOL aqui. Todos a serviço de vocês, hein? Para trazer informação em primeira mão. Esse é o de primeira. Pedro, tudo bem? Você também está nessa apuração. Boa tarde. Estamos todos em busca do Arboleda, né? Tudo bem, Luísa, PVC, Danilo, Gabriel. E eu conversei também ontem com uma pessoa da diretoria de São Paulo. Não sei se foi a mesma que o Gabriel estava acompanhando vocês aqui, mas pode até ser. E ela me explicou uma coisa interessante, né? Um ponto de vista bem pragmático do São Paulo. A gente teve várias notícias aí nos últimos dias dos vários problemas judiciais e dívidas que o Arboleda acumulou nos últimos anos. Justiça encontrando R$5.000, R$10.000 nas contas dele. Ele é um cara que tem bastante rolo fora de campo. E o São Paulo sabe disso e acompanhou isso nos últimos anos. Acompanhou tanto que quando o Arboleda renovou o contrato dele no final de 2024, uma parte do que ele ia receber de luvas, na verdade quase tudo, foi usado justamente no pagamento de dívidas judiciais do Arboleda. Várias com empresários, com várias questões que ele acabou tendo aqui no Brasil. E aí isso faz com que o São Paulo faça uma análise muito pragmática, né? Vai rescindir com justa causa, unilateralmente, e cobrar uma indenização de milhões de reais do Arboleda? Poderia fazer isso, né? Qual vai ser o resultado disso para o São Paulo? O São Paulo vai receber alguma coisa? Não vai. O São Paulo tem consciência que muito dificilmente teria um resultado financeiro positivo se tentasse fazer isso. E aí, pensando de uma forma mais pragmática, seria melhor tentar negociar o Arboleda, que já tem bem mais de 30 anos, com algum outro clube, conseguir algum valor, mesmo que não seja tão alto, para construir essa saída da melhor forma possível. Para isso, seria interessante, apesar de tudo que aconteceu, pelo menos trazer o Arboleda de volta para voltar a treinar e frequentar o CT. Mas essa mesma pessoa me falou que isso vai depender muito da postura do Arboleda. Para que essa situação não seja irreversível, precisa ter o Arboleda voltando bastante arrependido, com consciência do tamanho do erro, como o Gabriel falou, pedindo desculpa publicamente, se comportando de uma forma profissional, para que exista uma possibilidade disso acontecer, visando negociar uma saída que seja mais favorável. E o São Paulo de novo não terá o estádio do Morumbi à disposição. No dia 25 desse mês, o tricolor encara o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro como mandante. E o clube do Morumbi decidiu levar esse jogo para Campinas. O jogo será disputado no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. O tricolor até avaliou a possibilidade de levar o jogo para o Canindé, aqui na Marginal Tietê. Mas, né, rapaziada, o estado do gramado do estádio da Luzinha não agradou a diretoria e a alta cúpula são paulina, por isso que ele levou para o Brinco de Ouro. Tudo bem que o estádio do Canindé é muito melhor localizado, né, rapaziada? Mais bem localizado, né? Senão vai vir os professores Pasquales aqui me corrigem aqui, né? Mas a questão do gramado pesa bastante. Eu preferiria o Canindé por conta da localização, né? O Brinco de Ouro é muito afastado da capital, mas ao menos ali para a bola rolar, a qualidade do jogo, o estado do gramado
é muito melhor do que o do estádio da Portuguesa. O Morumbi não estará à disposição, pois receberá 2 shows aí do The Weeknd nos dias 30 de abril e 1º de maio, né? Como tem que ter tempo para montagem de palco, montar toda a estrutura, não sei o que lá, então não vai ter tempo hábil para fazer o jogo contra o Mirassol, tá, rapaziada? Mais uma vez São Paulo jogando longe de casa por conta desse acordo com a Live Nation, contrato até 2031, né, que diz que tem cláusula ali de poder de veto para o clube, mas o clube nunca exerceu esse poder de veto, a empresa a mais. E um grupo de conselheiros apresentou uma representação disciplinar pedindo punição máxima para Carlos Belmonte. A solicitação inclui a eliminação do Belmonte do quadro associativo, além de medidas alternativas, tais como perda de cadeira no conselho, ineligibilidade e eventual indenização ao clube. A base do pedido é desenquadramento financeiro das despesas do futebol profissional em 2025. De acordo com o balanço financeiro do clube, houve um excesso de aproximadamente 91 milhões e 200 mil reais em relação ali à questão mesmo das despesas com o futebol, né? Isso em relação ao limite orçamentário aprovado para o setor. A iniciativa foi encaminhada ali para a comissão de ética do clube, tá? O Belmonte corre sérios riscos de uma punição, de suspensão ou até mesmo eliminação do quadro associativo. Conselheiros também querem punições para Dedé e Júlio Casares, será o próximo passo do conselho, tá? Eles alegam que tudo aconteceu na gestão Casares e, por conta disso, ele teria que ser responsabilizado. E aí engloba a questão do camarote, questão de contrato com o F-Gol, e testando ele nos treinos como um ponta esquerda, mas com a boa fase de Ferreirinha, o Tapia foi deslocado pelo lado direito e joga como ponta direita com o Roger, né? Lembrando que sua melhor fase pelo São Paulo foi quando ele atuava como centroavante, né? Com o Hernan Crespo e a ausência de Caleri, André Silva e Rian Francisco. Na data FIFA, o Gonçalo Tapia foi destaque pela seleção do Chile, marcou 2 gols em 2 jogos contra Cabo Verde e Nova Zelândia. Tapia inclusive desperta o interesse de alguns clubes europeus já de algum tempo. O São Paulo vê Tapia valorizado no mercado e aguarda propostas por ele no meio do ano. Apesar de não jogar a Copa do Mundo, o Tapia segue valorizado na mira de clubes do Belo Continente, né? A diretoria tricolor entende que o momento é estratégico. A tendência é que no meio do ano mais sondagens possam acontecer e inclusive propostas oficiais. Tapia se destaca por ser jovem, ter força física, né? Tem potencial de adaptação rápida ao futebol europeu por conta da sua questão física mesmo. O Lorient já aparece aí como um dos principais interessados, tá? O clube francês realizou os primeiros contatos com o staff do atleta para entender o cenário e poder avaliar uma possível proposta para o jogador. O mais novo interessado em Gonçalo Tapia apareceu nos últimos dias e é o Anderlecht da Bélgica. O clube belga já manifestou interesse no jogador. O São Paulo não descarta negociar o atleta não, tá? Inclusive precisa fazer vendas e boas vendas para fechar o ano no azul. E o Tapia aparece como um dos alvos ali no mercado, um dos grandes ativos do clube neste momento. São Paulo não pensa em emprestar o atacante, tá? O empréstimo está completamente descartado, só aceita vendê-lo. Inclusive o Roger Machado já teria dado o aval para o São Paulo negociar o Gonçalo Tapia no mercado. Você é a favor da venda de Gonçalo Tapia ou manteria ele no elenco? Comente aqui abaixo. Lembrando que o Rian Francisco voltou ontem de lesão e se torna mais uma opção ali para o ataque São Paulino, né? Mais um centroavante ali, né? Agora Rian, André Silva e Caleri todos recuperados. A tendência é que o Tapia possa perder um pouco de espaço, a não ser que ele comece a jogar bem como ponta direita, né? Contra o Boston River, ele não foi bem, mas como centroavante, eu acho que ele pode render muito mais do que aberto pela ponta. Tudo bem que na Universidade do Chile ele jogava como ponta, mas é um outro futebol, né? É um outro país, é diferente. É um outro campeonato muito diferente daqui do futebol brasileiro. O São Paulo vai ao mercado em busca de um zagueiro, rapaziada. Pode cravar aí, tá? Apesar de querer oportunizar o Isaac e também o Osório, o clube não descarta a contratação de um zagueiro ali para repor o setor, né? Nos últimos dias, um portal argentino especulou um atleta no tricolor. De acordo com o portal Toro Futeboleiro, o São Paulo estaria interessado na contratação de Lautaro de Loló. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, de Loló. O jogador tem apenas 22
22 anos e pertence ao Boca Juniors, gigante Boca Juniors. O portal destaca que o interesse se dá por conta da sua questão física, né? O porte físico, jogo aéreo, percepção defensiva e solidez. Lautaro é bem avaliado no mercado sul-americano. Contudo, a apuração aqui no Brasil é que o São Paulo não abriu negociações para a contratação do atleta. Inclusive, sequer o tricolor teria interesse no jogador neste momento. Isso acontece por conta do alto valor pedido pelo Boca Juniors. O clube argentino pede cerca de 10 milhões de euros para liberar o jogador, um valor completamente fora da realidade financeira do clube do Morumbi. Lautaro de Loló tem contrato com o Boca Juniors até o final de 2029, tá? O São Paulo está no mercado sim, em busca de um zagueiro, tá? Um novo zagueiro, principalmente por conta da eventual saída do Arboleda. O Tolói não sabe se fica também, tem contrato até o final do ano. Então o São Paulo tende a buscar um novo zagueiro, mas não será o Lautaro de Loló que será ali o reforço para o clube paulista. Fechou, rapaziada? Estão deixando aqui muito bem claro. Pode cravar, o São Paulo vai ao mercado. Agora, não será o Lautaro de Loló. Tu ainda, né? O Igor Gomes gerou recentemente aí uma discussão enorme entre os São Paulinos. O Igor Gomes ele tá para acabar o contrato agora no final do ano. Isso quer dizer que daqui 1 mês e 20 dias, e 21 dias, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Igor Gomes, eu tava olhando lá a situação dele, ele tem a Major League Soccer, que é os Estados Unidos lá, né? Major League Soccer é a liga dos Estados Unidos. Querendo contar com o jogador, podendo, não é que tá fazendo esforço. Não, ele ficaria um jogador livre para poder negociar com qualquer um. E ele também tem alguns times do futebol brasileiro que podem levar Igor Gomes. Só que eu tava olhando o Igor Gomes, o futebol dele, e não é um futebol que você fala, bom, não é. Né? Nunca passou daquela promessa. Hoje ele não é promessa, mas ele é uma realidade. Ele é uma realidade mediana. Ele é um jogador tipo Alisson, tipo, sei lá, um pouquinho melhor que Ramiro, tô falando daqueles caras que do Grêmio lá ganharam a Libertadores, Fernandinho, Luan, aliás, parabéns, Renato Gaúcho, que coisa, Bruno Cortez, ele é um jogador normal agora, nota 6, né? E é um jogador que vai ficar livre no mercado, tem identificação com o São Paulo. Você gostaria de ter o Igor Gomes de volta? Porque as notícias começam a pipocar de que ele vai sair do Galo, não irá renovar o contrato por lá, tem pré-contrato para assinar agora daqui a 1 mês e 21 dias, e ele vai ficar completamente livre para quem quiser apresentar uma proposta legal para ele. Eu, sinceramente, acho que tem que abrir espaço pro novo. Eu quero ver Pedro Ferreira jogando, chegou a vez do Pedro Ferreira. Eu quero ver o Cauli jogando. Tudo isso é realidade. Mas qual que é a chance do Pedro Ferreira ficar no São Paulo? Se ele for mal, ele vai no Goiás, no Vitória da Bahia, for mal. Se ele for bem, ele vai pro Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, se ele for bem. A chance dele ficar no São Paulo, o Pedro Ferreira, é se ele for nota 6. Então o São Paulo pode acabar, eventualmente, vendendo o Pedro Ferreira e ganhar uma baita grana e trazer de volta um cara como o Igor Gomes num valor 0, sabe? Um cara livre. Eu não acho que o Igor Gomes seja ideal e nem acho que o futebol dele é condizente com o tamanho do São Paulo Futebol Clube. Mas a notícia é essa. O jogador tá ficando livre no mercado e times do futebol brasileiro já demonstram interesse e o São Paulo é um dos possíveis interessados desde que tenha tudo a ver em voltar pro São Paulo de graça, tranquilo, seja uma coisa legal. Rian Francisco voltou a jogar após quase 10 meses. Visto como uma das principais joias do São Paulo, o jogador se recuperou da cirurgia que passou no ligamento cruzado anterior do joelho e foi relacionado para um jogo do Sub-20. Na vitória por 1-0 do time Sub-20 sobre o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, Rian Francisco atuou por 30 minutos. A ideia do São Paulo é ter esses minutos na base como forma de dar mais minutagem e ritmo para o jogador, que está nos planos do profissional desde as últimas temporadas. Treinando no CT da Barra Funda, Rian Francisco deve voltar a ser relacionado nos próximos jogos do São Paulo. O atleta atendeu bem os cronogramas de recuperação no clube do Morumbis. Antes de vestir a camisa do tricolor, o jovem talento teve uma trajetória no futebol que passou pelo Palmeiras. Curiosamente, o centroavante pertencia à academia ainda criança no Sub-11, antes de ser dispensado do clube. Nesta mesma época, chegou a jogar com nomes de peso do Palmeiras que brilhariam no futuro, como Endrick, que está no Real Madrid, e Luiz Guilherme do West Ham. Em 2020, para atuar no SK Brasil, time de base administrado pelo ex-São Paulo e seleção brasileira Edmilson. De lá, chamou a atenção do tricolor e se tornou oficialmente uma cria de Cotia. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o retorno de Rian Francisco aos gramados? Será que ele vai ser a próxima grande revelação do tricolor?
Deixe sua opinião nos comentários.